De volta para mais uma aula e o assunto de hoje é circunferência. A gente vai ver quais são os elementos da circunferência e trabalhar os ângulos centrais e os ângulos inscritos, a relação entre eles e como resolver problemas envolvendo esses dois tipos de ângulos, centrais e inscritos. Então, primeiro, o que é uma circunferência? Todos os pontos equidistantes de um ponto central chamado de centro. Então, a circunferência é formada por todos os pontos que mantêm a mesma distância desse ponto aqui, chamado de centro. E aí tem alguns elementos dela. O centro, esse ponto aqui, que eu estou chamando de O, é um ponto, é sempre representado com letra maiúscula. Uma corda é um segmento de reta que liga um ponto a outro da circunferência. Então, QR é uma corda, certo? OP do centro até a circunferência, qualquer ponto que ligue a circunferência ao centro, qualquer segmento de reta que ligue o centro à circunferência é o raio, pode ser em qualquer lugar, é sempre a mesma distância. MP é uma corda que passa no centro, nesse caso a maior corda que a circunferência possui é o diâmetro. Ela é igual a dois raios, um ponto no centro a outro ponto da circunferência. Estou chamando aqui de D o diâmetro e R o raio, então o diâmetro é igual a dois raios, ou o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Isso é bem interessante você lembrar, porque tem muitas situações que você tanto vai utilizar essa relação aqui como essa. Você vai precisar, você tem o diâmetro e precisa do raio, é só você dividir por 2. Ou você tem o raio e precisa do diâmetro, você multiplica o raio por 2. Mas como a gente ia se ater a ângulos centrais e ângulos inscritos, vamos lá. Primeiro, entender o que é arco. Um segmento, uma parte da circunferência. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse arco AC. Então, esse aqui é um arco da circunferência. O que são ângulos centrais e ângulos inscritos? Então, o ângulo central é esse ângulo aqui formado no centro da circunferência. E o ângulo inscrito, ele é formado em um dos pontos da circunferência. Então, isso daqui é um ângulo central, ou um ângulo inscrito. E esse daqui, um ângulo central. Existe uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito de mesmo arco. Então, esse aqui, o ângulo BOC, é um ângulo central, que eu estou chamando nesse caso aqui de C. O ângulo BAC é um ângulo inscrito, que eu estou chamando de I. Os ângulos centrais e os ângulos inscritos de mesmo arco, um é o dobro do outro. Então, o ângulo central de mesmo arco de um ângulo inscrito, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, eu tenho aqui o arco é o mesmo, o ângulo central BOC e o ângulo inscrito AOC. Nesse caso aqui, o ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é o ângulo central dividido por 2. E ainda tem outro detalhe. Uma circunferência completa, ela é 360 graus. Aqui ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5 ângulos centrais e 5 arcos, né? A soma de todos os ângulos centrais de uma circunferência é igual a 360 graus. Só escrever aqui para a gente lembrar depois, né? A soma de todos os ângulos centrais de uma circunferência é igual a 360 graus. E para que serve isso? Aí a gente vai começar a ver agora, resolver algumas situações em que envolvem tanto a soma dos ângulos centrais, como ângulos inscritos e ângulos centrais de mesmo arco. Então vamos lá. Deixa eu adquirir um espaço aqui. Lembrar desses elementos e dessas relações que a gente viu agora.
Vou aproveitar aqui os desenhos e tentar ver. Vamos imaginar que esse ângulo aqui eu tenho 6x e esse aqui eu tenho 4x menos 10. Então, qual é a medida de cada um desses ângulos? O que é que eu tenho que lembrar? Que um ângulo inscrito é metade de um ângulo central de mesmo arco. Então, aqui eu monto uma equação. 4x menos 10 tem que ser igual a 6x sobre 2. Então, o ângulo inscrito é igual a metade da medida do ângulo central de mesmo arco. Como o ângulo central é 6x, dividido por 2. Nesse caso aqui, 6x dividido por 2 dá 3x, então está simples. Então, 4x menos 10 é igual a 6x dividido por 2, é 3x. 4x menos 3x vai ser igual a 10. Estou, vamos dizer, trocando de lado da igualdade, ele inverte a operação. 4x menos 3x sobra só x, então x é igual a 10. Qual é a medida de cada um dos ângulos? O primeiro ângulo, 6x, como cada x é igual a 10, 6 vezes 10 é igual a 60, o ângulo central. E o ângulo inscrito, 4x menos 10, então 4 vezes 10 menos 10, 4 vezes 10 é 40, menos 10 é igual a 30. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. E aí vamos pensar nessa circunferência aqui. Eu tenho 5 ângulos, circunferência dividida em 5 arcos e, consequentemente, 5 ângulos centrais. Quero descobrir qual é o valor de cada ângulo aqui. O que temos que lembrar é que a soma de todos os ângulos centrais de uma circunferência é igual a 360 graus. Então vamos lá, começando por esse ângulo, temos 5x mais 2x mais 4x mais 10 mais 5x menos 20 mais 3x menos 10, isso tem que ser igual a 360 graus. Estou somando todos os ângulos. Então, 5x mais 4x dá 9x, mais 2x, 11x, mais 5x, 16, mais 3x, 19x, 10, menos 20 dá menos 10. Posso eliminar 10 com menos 10, sobrou menos 20. É igual a 360. Então, 19x vai ser igual a 360 mais 20. 19x vai ser igual a 360, que nesse caso aqui faltou um zero, né? Vai ser igual a 380. Então, x vai ser igual a 380 dividido por 19. X vai ser igual a 20. Isso quer dizer que nessa circunferência, cada x vale 20. E quanto vale cada ângulo? Aí é só a gente substituir os valores. O primeiro ângulo, 5x, é igual a 5 vezes 20, que é igual a 100. O próximo, 2x, é igual a 2 vezes 20, que é igual a 40. O próximo, 4x mais 10 é igual a 4 vezes 20 mais 10, que dá 80, mais 10, 90 graus. O próximo, 5x menos 20, que é 5 vezes 20 menos 20. 5 vezes 20 é 100, menos 20, 80. E por fim,
3x menos 10 é igual a 3 vezes 20 menos 10. 3 vezes 20 é 60, menos 10 é 50. Então, tenho a medida de cada um desses ângulos aqui. A soma de todos esses ângulos é para dar 360 graus. Vamos ver aqui, 100 mais 40 dá 140, com 90, 230, com 80, 310, com 50, 360 graus. Vamos ver alguma outra situação, e aí eu vou apagar para a gente ter um pouco mais de espaço. Alguma outra situação envolvendo ângulos inscritos. Então, por exemplo, e aí eu vou aproveitar aqui o desenho, só vou retirar essa parte. E nesse caso eu não vou precisar de um ângulo central para o que eu estou pensando. Eu tenho um outro ângulo inscrito aqui. Vamos imaginar que esse aqui mede 2x mais 10 e esse aqui mede 4x menos 10. Então, qual é a medida de cada um desses ângulos? E aí o interessante perceber é que esses são dois ângulos inscritos de mesmo arco. Então, se eles são de mesmo arco, eles têm medidas iguais. O que é que eu faço aqui? 4x menos 10 tem que ser igual a 2x mais 10. Então, vamos lá. 4x menos 2x vai ser igual a 10 mais 10. Então, 4x menos 2x, só 2x, vai ser igual a 10 mais 10, 20. Então, x vai ser igual a 20, dividido por 2, x é igual a 10. Então, o valor de cada x aqui é 10, e aí o valor de cada ângulo vai ser 2x mais 10, vai ser igual a 2 vezes 10 mais 10. Então, esse ângulo aqui vai ser mais 10, na verdade. 2 vezes 10 é 20, mais 10 igual a 30. E o segundo ângulo, que é para ser o mesmo valor, a gente até pode fazer 4x menos 10, é para ser igual a 4 vezes 10 menos 10. 4 vezes 10 é 40, menos 10 é igual a 30 também, pois os dois ângulos são iguais. E aí eu ainda queria mostrar uma outra situação, que aí eu vou aproveitar essa circunferência aqui, certo? Eu tenho, por exemplo, um ângulo central aqui, um pouco mais bem desenhado do que esse não ficou bem legal. Eu tenho um ângulo central aqui que eu não sei quem é a medida, porém tenho ligado a ele, tenho dois ângulos inscritos de mesmo arco. Então, vamos dizer que aqui seja A, B, C e D. Eu quero saber qual é o ângulo COD, sabendo que esses ângulos aqui eu tenho, esse é igual a x mais 10 e esse aqui 2x menos 20. Então eu sei a medida. Eu tenho a relação da medida aqui entre os dois ângulos inscritos e quero descobrir, na verdade, qual é o ângulo central. O que é que eu tenho que lembrar? Que o ângulo central é o dobro dos ângulos inscritos. E que todos eles aqui, tanto o ângulo central como os ângulos inscritos, têm mesmo arco CD. Então, esse ângulo e esse são dois ângulos inscritos de mesmo arco, então eles têm mesma medida. O que é que eu vou fazer? Igualar esses dois ângulos. E aí eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. E vamos lá. 2x menos 20 tem que ser igual a x mais 10. Então, 2x menos x vai ser igual a 10 mais 20.
2x menos x são x e 10 mais 20 é igual a 30. Então, eu sei que o valor de x em cada um desses ângulos é igual a 30. E quanto é um dos ângulos? Então, eu vou pegar esse ângulo x mais 10. Como x é 30, mais 10, isso aqui vai ser igual a 40. Então, esse ângulo escrito é igual a 40. E o ângulo central é o dobro dele. Então, o ângulo COD vai ser igual a 2 vezes 40, que é igual a 80 graus. Lógico que as medidas aí não foram utilizadas um compasso, não quer dizer que essa medida seja exatamente ela, esteja correta. Ok? Então, espero ter ajudado e até uma próxima aula.